Senhor, obrigado pela vida do teu servo, teu filho, saiu lá de Franca, meu Deus, se deslocando, fazendo conexões e tudo mais, para chegar até aqui, deixou a sua casa, sua esposa, seus filhinhos, sua igreja, para nos abençoar, meu Deus, com a ministração da tua palavra. Eu te peço por sua vida, por sua família, por seu ministério, que tu a cada dia derrame mais da tua graça sobre ele, que ele possa ser usado para o louvor da tua glória nessa hora, nesse momento, na edificação do teu povo, no consolo, no conforto, na exortação, seja da forma como tu queres usá-lo nessa noite. É isso que te pedimos, no nome de Jesus. Sem celular agora, sem conversas paralelas, em respeito à presença de Deus. Daniel capítulo 3. No verso 14 diz assim: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro. Deixa aberto aí no capítulo 3, não feche de jeito nenhum. Olhe para mim. Mais uma vez, vamos fazer silêncio, em reverência à palavra. O tema da minha mensagem é a privatização da fé. A privatização da fé. O desejo dessa sociedade caída é que a nossa fé, a fé cristã, se torne cada vez mais privada. O desejo dessas instituições, organizações, dessa sociedade, é que a nossa fé seja professada apenas no espaço privado e não no público. Vivemos em uma época de espaços particulares, em uma cultura que a igreja perde cada vez mais a sua influência no mundo. O cristianismo moderno, o cristianismo contemporâneo, tem se fechado dentro do seu espaço. Escute, irmão, porque isso é palavra do Senhor. Para muitos, e sem medo de me equivocar, para a maioria, a fé cristã é limitada apenas aos locais de adoração. A fé cristã se tornou um acontecimento restrito aos ambientes de culto. Privatizando assim a fé. Qual a causa dessa omissão da Igreja de Cristo? Muitas podem ser as causas, dentre elas, a ameaça que a igreja sofre por parte do Estado, a hostilidade que ela recebe da sociedade ímpia, e até dos seus interesses ilegítimos, se amoldando cada vez mais ao mundo, faz com que ela privatize sua fé. Em razão disso, dessas pressões, a igreja tem buscado um lugar de conforto, sendo assim aceita pelo mundo. E quando ela privatiza a sua fé, ela omite o seu papel influenciador, como sal da terra e luz do mundo.
Agora, o que é privatização da fé? Qual é o conceito de privatização da fé? Primeiro vamos para o termo privatizar. Privatizar é aquilo que é público tornar-se privado. Aquilo que tem influência geral passa a ter influência apenas particular. Privatizar a fé, então, portanto, por pressão do Estado, medo da perseguição e represálias, ou pela influência do pluralismo, limitar a fé ao espaço particular em detrimento do público. Com a queda do Muro de Berlim, nós tivemos uma corrente filosófica chamada pós-modernismo, que trouxe consigo o relativismo, o humanismo e o pluralismo. Vivemos uma sociedade plural, onde não há valores, verdades absolutos. Há multiplicidade de verdades. E essa é uma das razões da privatização da fé, e vamos ver isso mais para frente. Entretanto, irmãos, como igreja, não podemos nos submeter a isso. Não podemos conter a nossa fé. O sal dentro do saleiro para nada serve. Quando Jesus nos chamou de sal, ele tinha ideia da influência da igreja na sociedade. Nós estamos assistindo à morte do cristianismo no Ocidente. Nós estamos vendo o fim da era cristã no Ocidente. Você vai na Inglaterra, o continente europeu hoje é conhecido como um continente pós-cristão, terra de avivamento de George Whitefield, dos irmãos Wesley, terra de Richard Baxter, John Owen, Dr. Martin Lloyd Jones, John Stott. Agora virou a terra de Richard Dawkins, onde predomina ateísmo, islamismo, em razão da igreja ter suprimido a sua fé e contido ela no espaço privado e não no público. É somente a partir de um retorno à fé, influenciando o mundo e não sendo influenciado por ele, é que daremos a Deus a glória devida e transformaremos essa sociedade caída com o nosso testemunho e a pregação do evangelho além das quatro paredes. Como são atuais as palavras de Jesus para o nosso tempo? Em João 17 diz: não rogo que os tire do mundo. Como é que é? Que oração estranha. Ô Senhor Jesus, tu pede ao Pai que não nos tire desse mundo hostil? Você sabia por que você não se converte em um dia e no dia seguinte não vai para o céu? Por que não nos convertemos na segunda e na terça já vamos direto para o céu? Porque Deus nos faz ficar aqui mesmo depois de salvos. É porque a igreja, depois de salva, tem uma missão aqui na terra. Não rogo que os tire do mundo. Por quê? Para que no mundo assim brilhe a sua luz, e os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. É por isso que nós nos convertemos e permanecemos aqui. Temos uma missão, e essa missão é influenciadora. Quando Jesus nos compara com sal, ele tem em mente duas coisas. O sal, primeiro, preservava o alimento da corrupção. Segundo, dava sabor. A presença da igreja tem como finalidade refrear a corrupção, refrear o mal, conter o pecado, conter a depravação do homem. A carne, quando ela é extraída do gado, ela tem germes e bacilos que levam à putrefação. Você atira sal e ela refreia aquela decomposição da carne. Jesus disse: vocês não podem professar a sua fé só no privado, ficar contido no saleiro, mas tem que ser atirados
ir além das quatro paredes para refrear o mal. Segundo, o papel do sal, dar sabor ao alimento. Já viu quando come um alface sem sal, churrasco sem sal? Jesus tem em mente que a igreja traz sentido à vida, que ela dita normas, regras, ética, que a igreja impõe o seu ponto de vista, impõe o seu padrão, impõe a sua fé. Essa é a ideia. Irmãos, fomos comprados por um alto preço e devemos ter coragem de anunciar nossa fé publicamente. Não podemos sucumbir à pressão do mundo pluralista e aceitar tudo como certo sem impor a nossa fé. E o que nós estamos vendo aí? Uma multiplicidade de verdades, de convicções, uma ética sendo imposta. E nós estamos aceitando tudo isso, sem impor a nossa fé. Como cristãos, somos distintos e temos valores absolutos e exclusividade em muitos aspectos. Sabe qual é o nosso problema, reverendo Ronaldo? Quando Jesus fala em João 14:6, eu sou o caminho, ele usa o artigo definido o. Se Jesus tivesse usado o artigo indefinido, não haveria problema. Se ele dissesse, eu sou um caminho, eu sou um dentre tantos. Buda também é o caminho, Maomé, Confúcio. Todas as formas de se chegar a Deus são legítimas. Mas quando Jesus usa o artigo definido ele exclui todos os outros. Ele faz da fé cristã exclusiva, sem igual, única em todo o mundo. De forma que se a exclusividade é um problema para você, você tem um problema. João 17:18, Jesus diz, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Cristo nos salvou, irmão, para irmos além da esfera particular, para crermos além da esfera particular. Cristo nos salvou para manifestarmos a nossa fé em público para o mundo. E nós podemos encontrar isso. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Podemos encontrar isso no texto de Daniel. Presta atenção, pano de fundo. A Babilônia era o império predominante da época. Em mais ou menos 600 a.C., ela invade Jerusalém, preste atenção nessa parte. E ela deporta pessoas de Jerusalém para a Babilônia. Mas não é somente pessoas. Eram categorias específicas de pessoas, especialmente classes profissionais, dentre elas artesãos, militares, estudantes, professores, jovens e magistrados, influenciadores. Eles tomaram essas classes de pessoas e forçaram a viver na Babilônia. Por qual razão? Escute. Por que razão foi um grupo tão seleto? Essa foi uma estratégia de Nabucodonosor, bem pensada. Subjugá-los através da aculturação. O que é a aculturação? É o processo de modificação de cultura, da cultura do indivíduo ou povo, para que se adapte a uma nova cultura. Escute, os babilônios sabiam que mesmo depois de ter conquistado o povo, era uma questão bem diferente, exilá-los, conquistá-los, de governá-los. Qual era então a estratégia de Nabucodonosor? Era governá-los, subjugando-os pela aculturação. Isso envolvia o quê? Remover a resistência das nações conquistadas, através da doutrinação das classes dominantes, conquistadas, ou seja, jovens, artesãos, músicos e militares. Essas categorias se desenvolveriam na Babilônia e seriam influenciadas por sua cultura.
com o plano de que em uma ou duas gerações, escute isso aqui, eles assimilariam completamente os costumes, éticas, crenças, valores e padrões da Babilônia. Dessa forma, perderiam sua própria cultura, crenças e valores próprios. E assim, não reivindicariam, não resistiriam às reivindicações do império. Ou você quer mais atualizado? Não resistiriam às reivindicações do Estado. É exatamente o que está acontecendo hoje. Nós estamos sendo influenciados por conceitos, tendências, ideologias e nos sujeitando a elas. E isso, preste atenção, irmão, só acontece quando a fé se sujeita ao pluralismo e se apresenta apenas como mais uma opção válida. E pouco a pouco muitos cristãos estão perdendo seus valores, sua ética, seus conjuntos de crença. E a igreja, por pressão do Estado, por se adaptar ao pluralismo filosófico, tem se sujeitado a isso. A quê? A subjugação pela aculturação. Você vê hoje pastores que defendem mais o Estado do que a igreja. Pastores que defendem mais partidos políticos do que a palavra de Deus. Pastores que defendem mais a cultura do que o reino de Deus. E por quê? Por privatizar a sua fé. E alguns desses deportados estavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E é sobre essa história que discorreremos sobre a privatização da fé. Veja só. Eu vi um dono de uma revista um dia falar assim: a difícil tarefa de fazer o importante se tornar interessante é a tarefa de todo pregador. A Bíblia já sabemos que é importante. Fazê-la interessante, só a graça de Deus sobre o pregador. Veja só, escute, eu quero a sua atenção. Preciso do seu cérebro, do seu ouvido. Como acontece a privatização da fé? Como o inimigo trabalha para isso acontecer? Verso 14. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servi meus deuses, nem adorai a imagem de ouro que levantei. Presta atenção. Nabucodonosor construiu uma estátua gigante de si próprio, de 27 metros. E ele colocou ela em um lugar público, em uma praça pública. Essa estátua estava rodeada por uma orquestra. E Nabucodonosor decretou que quem estivesse naquele local público, ou em um raio onde a estátua podia ser visualizada, no momento que iniciasse a música, todos deveriam parar o que está fazendo e se curvar diante da estátua em adoração. Agora, o que significa essa imagem? Essa estátua? Presta atenção. Os babilônios tinham muitos deuses, com muitos nomes. Mas é interessante que essa estátua não recebeu nenhum nome. Mas Nabucodonosor nos dá uma dica do que essa estátua representa na pergunta que ele faz do verso 14. Falou Nabucodonosor e diz: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Presta atenção. Estudiosos em hebraicos encontram traduções mais adequadas para esse texto. Essa palavra no hebraico, do verso 14, que vós não servi meus deuses, nem adorais, essa palavra nem, no hebraico ficaria melhor pela, ou através de.
Então a tradução alternativa verso 14 seria: escute, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi meus deuses através de adorar a imagem de ouro que levantei. Olha o símbolo do pluralismo, ecumenismo aqui. Qual é o ponto aqui? Faz todo sentido, de modo que a imagem não representa um Deus só, e sim vários deuses, valores, crenças, essencialmente da cultura da Babilônia. De modo que ao adorar a estátua, você estaria adorando vários outros deuses, várias outras formas de culto, várias outras formas de credos. Nabucodonosor sabia que a sua capital era multinacional, multiétnica. E era uma nação pluralista, onde pessoas de muitas terras e diferentes religiões, que criam diferentes deuses, habitavam. Agora o que ele está querendo dizer aí? Escute. Ele está querendo dizer assim: eu não estou pedindo, Sadraque, Mesaque e Abednego, que você adore o meu Deus ao invés do seu. Eu só estou pedindo que você adore os deuses da Babilônia em adição ao seu Deus. Ele estava deixando claro que daria permissão para adorar qualquer Deus que escolhessem, em particular. O decreto somente dizia que tinham que afirmar publicamente a religião e os valores do império oficialmente sancionados. Acho que você não entendeu ainda, né? Então vamos lá, agora você vai entender. Em outras palavras, eu não estou pedindo que você abandone a sua visão bíblica do aborto, do casamento heterossexual, de família, desde que seja em particular. Eu estou apenas exigindo que em público você concorde e até participe da nossa redefinição desses temas, ou você será acusado de crime de ódio e uma violação dos direitos civis. A ideia era assim: no privado, adore qualquer Deus, de qualquer forma. No particular, atenda às exigências do Estado. Ninguém teria problema com o governo se não afirmasse a exclusividade da sua fé, do seu Deus. Ou seja, para não ter problema com a Babilônia, você teria que privatizar a sua fé e adotar o pluralismo como forma oficial de crença. Ou seja, ser tolerante. Será que nós estamos vendo isso hoje? Veja onde eu estou querendo chegar, meu irmão. No privado você poderia adorar o Deus de Israel, mas em público outros deuses. Os valores e a maneira como você vive em público devem ser como a dos outros e devem ser definidas pelo Estado, e não por um livro de valores absolutos, de verdades absolutas, de uma ética absoluta, de um Deus absoluto. Você deve estar percebendo que isso está acontecendo na nossa geração. Irmão, escute que isso é muito sério. Eu não encontrei tema para vir pregar aqui tão atual como esse. A mesma pressão está acontecendo em nossos dias para privatizarmos a nossa fé. Querem nos calar, não querem que nós demos a nossa opinião, não querem que demos nossa opinião sobre assuntos como aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo. Eles não querem que nós omitamos a nossa opinião com relação a problemas de caráter social e moral. Você pode professar sua fé no privado, mas no público não. Agora deixa eu te dizer algo, irmão Elder. Sal
não recebe sabor. Sal dá sabor. Quando você coloca sal no alface, é o alface, o sal que fica com gosto de alface? Ou é o alface que fica com gosto de sal? Quando coloca na carne, a igreja não é influenciada pelo Estado, não é influenciada por conjunto de normas, regras, ética e valores dessa sociedade caída. Pelo contrário, a igreja impõe, meu irmão, a sua ética. Essa é a estratégia de Satanás na sociedade de hoje, através da aculturação, forçar você, privatizar a sua fé. Não está agora na moda o crime de opinião? Eles vão mudar daqui um dia, reverendos. Vai ser o crime de profissão de fé. Aliás, já é velado, né? O crime de profissão. É calado, não fala. Não use esse livro. Não se imponha. Deixe-nos fazer a baderna que quisermos. Crime de profissão. Escute isso aí. Crime de profissão de fé. Agora, vem comigo na história. Vamos ver a postura de Sadraque, Mesaque e Abidnego diante da pressão. Quem são esses homens? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Escute, eles não eram anônimos, não estavam isolados. Eles estavam profundamente envolvidos com a cultura da Babilônia. Eles receberam instrução, faziam parte de serviços e cargos públicos. Eram homens influentes da sociedade babilônica. E como qualquer outro na Babilônia, Nabucodonosor esperava que pela aculturação eles privatizassem a sua fé. Nabucodonosor esperava que ele se moldasse à sociedade e apoiasse os seus planos, cedendo assim à cultura da época. Agora, qual foi a resposta deles? Verso 14. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Estes homens, quando solicitados a privatizar a sua fé, responderam: não, não. É verdade que vocês não serviram ao meu Deus? Não. Eles não se curvaram, eles não se ajoelharam, eles não adoraram ao som da citara, do pífaro, da gaita. Eles não cederam à pressão, eles não negociaram a sua fé, eles não privatizaram a sua fé, eles não contiveram a sua fé no espaço público. Não. Devemos imitá-los nessa sociedade pluralista que está nos obrigando a fazer o mesmo. Eles disseram não. Será que temos coragem de dizer não? Mas havia consequências. A fornalha não era assim simplesmente dizer não. Hoje também estamos vendo consequências. Como eu disse aqui, o crime de opinião. Entretanto, eles não se importaram com as consequências. E a pergunta que eu quero dizer é: estamos resistindo à pressão ou privatizando a nossa fé? Você prefere, escute, afirmar que conviver pacificamente em meio ao erro é mais importante que a verdade? Você aceitou a noção de que rejeitar conceitos pluralistas é intolerância, portanto prefere se calar e submeter-se? Se você é um cristão verdadeiro, você jamais aceitará isso, mesmo que isso te custe. Irmãos,
Privatizamos a fé quando apoiamos partidos políticos que explicitamente são favoráveis ao aborto. Privatizamos a nossa fé quando queremos atualizar a Bíblia com o fim de agradar uma minoria. Privatizamos a fé quando as relações públicas se tornam mais importantes para nós que os princípios bíblicos. Privatizamos a fé quando temos desprezo pela exclusividade e pelos valores absolutos. Privatizamos a fé quando estamos determinados a não suportar nenhuma dificuldade como soldados de Cristo. Será que as antigas questões da Babilônia não são as nossas questões? Reflita, pense. Agora, como não incorrer nesse erro? Como não ceder ao Estado? Como eles? De duas maneiras: convicção da nossa fé e visão correta do sofrimento. Primeiro, convicção da fé. Nabucodonosor, escute, estava irado, pois percebeu ser um ato de traição, pois eles não estavam se curvando à estátua, ocupando cargos de importância. Uma coisa é uma dona de casa não privatizar a fé, outra coisa é um ministro, um magistrado, um homem de proeminência. Então ele ordena novamente, veja só o verso 15. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Portanto, veja só, ele ordena novamente, eles são pressionados a adorar a estátua. Agora veja a pressão para privatizarem a sua fé, respondida com convicção. Verso 16. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Veja só, irmão, ele estava querendo dizer assim, ó, isso nem passa pela nossa cabeça. Nós jamais faremos isso. Quando ele diz, quanto a isso, ó Nabucodonosor, não necessitamos sequer te dar a palavra. Seria impensável trair o Deus de Abraão. Seria impensável negar a sua fé. Seria impensável. Veja a convicção desses homens. Irmãos, nós precisamos disso. Quando Lutero foi chamado para... Vamos começar com a igreja do primeiro século. Olha isso aqui. A privatização da fé é coisa antiga. Primeiro século. O imperador Nero era um satanás na terra. Incendiou a cidade de Roma, subiu numa torre e começou a tocar lira. Mas depois dele veio um outro pior, que foi o Nero Redivivo, Flávio Titus Domiciano. É o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. Ele promove o culto ao imperador. Em público, em particular, adora qualquer um. Em público, você devia dizer, Caesar istem Kyrios. César era o Senhor. No privado, no quarto, adora o que vocês quiserem. No público, o culto ao imperador. Chegavam os cristãos, Caesar istem Kyrios, os cristãos. Jesus istem Kyrios. Privatiza a sua fé, você vive. Professa a fé no público, você morre. Então vai lá, adore em público seu Deus. Em particular, em público, Caesar istem Kyrios. Os cristãos, no meio da praça, no Coliseu, na cara do imperador, Jesus istem Kyrios, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não tem Egito, Etiópia, não há Babilônia, não há greco-romano, macedônio, nem um império que vai fazer o crente se curvar. Primeiro século. Vamos para a patrística. Começou
Os primeiros 3 séculos, perseguição total. E todo mundo que negasse adorar o imperador era morto. Escute isso aqui. Inácio de Antioquia foi um dos condenados a morrer no Coliseu pela sua fé. Ele estava em outra cidade. Ele ia ser transferido de navio até Roma para ser morto. E chegou ao conhecimento dele: seus amigos cristãos em Roma estão lá lutando para anular a sentença de morte. Então ele dentro do navio começa a escrever. Você pode comprar, tem as 7 cartas de Inácio. E na carta ele escreve para enviar aqueles que querem livrá-lo da sentença de morte. E ele diz assim: por que vocês me incomodam com a vossa benevolência inoportuna? Eu sou o trigo de Deus. Eu sou o trigo de Deus. E quero ser feito pão puro nos dentes dos leões. E tem mais. Se eu chegar lá e encontrar as feras com pouca avidez, eu as provoco. Porque acontecia dos leões às vezes não comerem, ficava inibido. Se eu chegar lá, os leões não quiserem me comer, eu puxo a barba e dou tapa na cara. E eu vou morrer louvando ao meu Deus. Sibéria, década de 40, 50. O regime, não sei se dá para dizer, mas um regime totalitário entrou no poder, estava perseguindo e encarcerando e matando todos os cristãos. Tinha uma menina de 10 anos na escola. E a aula era, você tem que dizer o quanto esse regime é bom, o quanto esse regime é bom. Ela escreveu lá: esse regime é do diabo e eu professo a minha fé em Cristo. Mal ela sabia que o pai e a mãe tinham assassinado para o regime. Pegaram a folha dela e disse: quem escreveu isso? Ela: eu escrevi. Eu te dou 5 minutos para apagar isso aqui e escrever o que eu mandei. Ela virou a página: escreve isso e acrescento: Jesus é meu Senhor, não nega a fé. Ela foi mandada para o campo de concentração com 10 anos, na Sibéria, 62 graus abaixo de zero. Nesse campo de concentração está cheio de criminosos e bandidos. Ela ficou lá 3 anos. E davam para comer pão e água. E ela carregava pedras. Um dia, neve caindo, ela carregando pedra tão fraca, ela ora: Senhor, leva-me contigo. Leva-me contigo. E ela cai morta e é congelada na neve. Nos 3 anos que ela ficou lá, todos os criminosos do campo de concentração nunca tocaram nem violentaram ela. E todos se converteram pelo testemunho de uma criança que não privatizou a sua fé. Dieta de Worms. Não era igual hoje. Lutero escreve as suas teses e vários livros contra as doutrinas da igreja romana. E ele é chamado para quê? Escreve o que tu quiser, crê no que tu quiser, no privado, no público. Negue teus escritos, negue tuas teses, negue a tua fé. Ele comparece lá. E a questão de Lutero não era cadeia ou processo, não, era morte, execução. Ele comparece e diz o quê? Até que eu seja convencido pela minha consciência e pelas escrituras, eu não privatizo a minha fé. E hoje estamos aqui porque um homem enfrentou o império inteiro e expôs a sua fé publicamente. Pastores, nós vivemos em uma geração de pigmeus espirituais. Nossa nação não conta com mártires, homens ousados e intrépidos. O mesmo foi para John Hus. Você rejeita seus escritos, você vai para a fogueira. John Hus morreu cantando na fogueira, mas não rejeitou os seus escritos, nem a sua fé. Os puritanos, rei Henrique VIII entra no poder e anglicaniza a igreja. Vem o rei Henrique VI e reforma a igreja. Aí vem a rainha. Ó, seus pseudos puritanada, nega a fé de vocês todos, os puritanos. Você não sabe o que está falando. Os puritanos
Resultado, só de pastores, 2.000 pastores foram mortos. Por isso ela recebeu o nome de Maria Sanguinária, Blood Mary. Porque eles não rejeitaram, eles não privatizaram a sua fé. Como Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora, eu vou correr com o tempo aqui, esse relógio ficou maluco e não para. Nem passou pela... Irmãos, eu fiquei impressionado. Oh, Nabucodonosor, quanto a isso, nem necessitamos te responder. Irmãos, muitos têm privatizado a sua fé, por quê? Aliás, qual foi a causa de não incorrer no erro? A convicção da fé deles. Eles tinham uma convicção inabalável. Paulo, igual Paulo, por cuja causa eu padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eles tinham uma convicção inabalável, uma fé inabalável. Muitos têm privatizado sua fé por não terem convicção da sua fé. Agora, de onde vinha tal convicção, tal coragem? Veja só, do conhecimento que eles tinham de Deus e da confiança nele. Verso 17: se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha. Se o nosso Deus a quem nós servimos, essa convicção inabalável de enfrentar um império, a fúria de um rei, o anticristo da época, vinha da confiança e conhecimento de Deus. Sua fé estava focada exclusivamente na glória de Deus. Eles o conheciam. Sua relação com Deus não era com o fim de serem beneficiados, eles o amavam incondicional e ardentemente. Essa fé era baseada na confiança e na obediência, porque conheciam a Deus. Meu irmão, a nossa igreja carece de convicção dessa, porque ela é ignorante acerca do ser de Deus. 1 Coríntios 15:34, como justos, recupere o bom senso e pare de pecar, pois alguns há no meio de vós que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Essa é a razão de tantos privatizarem sua fé. Não conhecem a Deus, meu irmão. É preciso urgentemente um retorno aos estudos dos atributos de Deus. O Deus que a igreja brasileira criou, um Papai Noel aposentado da Previdência, um capacho que fica despachando bênção de crente caprichoso, não é o Deus da Escritura que infunde terror, o Deus que se ira, o Deus soberano, o Deus supremo, onipotente, onisciente, santo. Perguntas para fazer para quem está privatizando a sua fé. Você realmente conhece o seu Deus? Você crê que Ele é capaz de livrar-te, conforme Ele diz na sua palavra? Você pode depender dEle incondicionalmente, para te proteger, livrar, e assim não privatizar sua fé? Esse texto mostra que eles não aceitaram fazer isso, que confiaram plenamente em Deus e no seu livramento, e que estavam prontos para sofrer quaisquer consequências até a morte. Segundo maneira de não privatizarmos a sua fé: e não olhe no relógio. Cada vez que você olhar, eu acrescento 15 minutos na mensagem. Já foi 2 irmãos que olharam, é meia hora a mais. E não adianta o baixinho olhar para a cara feia para mim, não. Eu não vou privatizar minha fé, não. Estado. Primeiro, convicção da nossa fé. Oh, meu Deus. Imagina você chegar lá e o cardeal: revoco. E Lutero: não. Imagina os crentes. Irmão, tem tanta coisa para contar. Você sabia, por exemplo, que o martírio dentro do Coliseu parou, sabe por quê?
Porque as pessoas do Coliseu estavam começando a se converter ao verem o testemunho daqueles homens que eram mastigados, cantando hinos ao Senhor. E há uma história que o imperador, um deles, Nero, descia, quando via os estilhaços dos crentes, chutando, via que os rostos estavam com um semblante feliz. Eu lembro de uma outra história desse regime, que o pai, a mãe e a filha foram pegos por serem cristãos. Sabe o que esse regime fez, pastor Euder? Pediu para eles cavarem um buraco, e os guardas colocaram o pai, a mãe e a criança vivos, e começaram a enterrar. O pai pegou na mão da mãe e da mulher: calma, minha filha, daqui a pouco estaremos na escola dominical com Cristo. Enquanto os guardas iam jogando a terra, eles cantavam: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Morriam cantando, mas não negavam a sua fé. Segundo modo para não privatizar a fé, visão correta do sofrimento. Veja só, Nabucodonosor está furioso com Sadraque e Abidnego, e ele queria a fornalha agora no máximo. Veja o verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais. A fornalha estava tão quente que os soldados que atiraram pessoas lá morreram com calor. Irmãos, é claro que em uma sociedade como a nossa, não privatizar a fé vai custar um preço alto. Vamos despertar a fúria do Estado. E é claro que uma sociedade como a nossa, no caso dos cristãos, 7 vezes mais. Porque o preconceito e a perseguição, quando se trata da igreja, é mais violento. O que temos aqui? Fogo, fornalha, são metáforas para provações, sofrimento, perseguição. Devemos ter uma visão correta do sofrimento, irmão. Primeiro, ele não é estranho ao cristão. Vivemos em um mundo cheio de trevas que odeia a luz, então não devemos fingir que o sofrimento é uma surpresa, irmão. Pedro, escrevendo àqueles cristãos dispersos da Ásia, diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem para vos provar. Não estranheis, como se coisa estranha vos acontecesse. Não é estranho. Eles foram jogados por serem distintos. Segundo, a piedade não nos isenta do sofrimento. Esses jovens eram tementes a Deus, e nem por isso foram poupados. O Senhor Jesus viveu uma vida perfeita, reta, mas estava cheia de sofrimento. Por que você queria paz? Por que então que você acha que tem que ter paz? Eu estava vendo as notícias agora da Ucrânia e pensei: meu Deus do céu, quando for a nossa vez de separar as esposas dos maridos, os filhos dos pais, não está longe de acontecer isso. Será que vamos negar? Será que vamos sucumbir à pressão do Estado? Aceite o fogo, passe pelo fogo, meu irmão. Não fique chocado, pois isso é típico do cristão. Terceiro, para não privatizarmos a fé, temos um intermediário em meio ao sofrimento. Oh glória! Muitas pessoas perecem pelo sofrimento, são destruídas. O que precisamos fazer para crescer no sofrimento, em vez de sermos destruídos? Saber que Cristo está na fornalha conosco. Quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele vê duas coisas chocantes. Primeiro, vê que os homens estão passeando. Sei, talvez estavam cantando um hino do Paulo César. Quem tem posto a mão no arado não pode mais voltar atrás. E Nabucodonosor fica impactado. E segundo, ele vê: não enviamos 3, eu estou vendo 4. E o soldado diz: hoje você não bebeu tequila. E o quarto, o semblante é semelhante ao dos filhos dos deuses. Deus está dizendo que se você não negá-lo, não privatizar a sua fé, ainda que os fogos das consequências venham, eu estarei com você e eu caminharei com você dentro da fornalha. Cinco minutos eu acabo. Falar. Só 20%, então tem que acabar mesmo.
Isaías 43 soa como um cântico. Paulo César, vamos compor um hino desse jeito aqui. A perseguição vai vir mesmo, não tem jeito. Nós vamos compor Paulão e Paulinho. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Mais ou menos? Ainda bem que está gravado, nunca fiz isso na vida. Vamos fazer, hein? Não, nós não vamos negar. Irmão, nós vamos mostrar para que nós vemos. O que é isso, irmão? Irmão, pera aqui. Quando o cara vai ali no centro tal, ele recebe o espírito ali. Allan Kardec, Alonso, Dr. Fritz. Quando vai na afrodescendente, Exu A, Exu B, Exu C. Espíritos aí de segunda, terceira, quarta. Você não. Você recebeu o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Você é filho de Deus, imagem e semelhança de Deus. Você carrega as digitais de Deus. O diabo tem poder, mas o que está em nós tem todo o poder. Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele é poderoso para nos socorrer nas nossas fraquezas. Que em tudo foi tentado a nossa semelhança, mas sem pecado. O Senhor Jesus. Agora fim, você não vai acreditar no fim da história. É só com crente que acontece esses troços. Nabucodonosor, depois de ver aquele passeio, né? Ele responde no verso 28, olha lá. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus, como é que é? Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus. Olha o 29. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que dizer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Você sabe o que aconteceu por eles não terem privatizado a sua fé, por não ter temido a fúria, a fornalha? Foram eles que impuseram a sua cultura na Babilônia e não o restante. Eles não privatizaram a sua fé, mas foram sal e luz, de forma que um decreto teve que ser publicado na Babilônia, em respeito ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Se a igreja cresce nisso, se a igreja fosse ousada para tanto, que tenhamos a mesma fé e coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego, que jamais venhamos a privatizar nossa fé, mesmo que isso nos custe, que sejamos sal da terra e luz do mundo. Irmãos, os preparativos estão sendo feitos, o teste está para vir. Vamos ver então se fomos comprados por bom preço ou não. Fechemos os olhos, curvemos a cabeça. Por favor, quem puder, não saia ainda não. Deus Santo, que testemunho extraordinário. Mas esses homens eram sujeitos às mesmas paixões que nós. Dá-nos a mesma fé, a mesma convicção, para que nós venhamos professar nossa fé, além do espaço privado, mas como sal da terra, luz do mundo, glorificando o nosso Deus, com testemunho, boas obras, a pregação do Evangelho, glorificando assim o nome santo de Deus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Glória a Deus.